A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz, capítulo 9, parte 4. E tanta energia lhe comunicava o seu novo otimismo, tão ansiosamente aspirava a criar, que logo, arrastando o Silvério e o Melchior por cabeços e barrancos, largou a percorrer a quinta toda, para determinar onde cresceriam, ao seu mando inspirado, os verdes prados, e se ergueriam, rebrilhantes no sol de Tormes, os currais elegantes. Com a esplêndida segurança dos seus 109 contos de renda, não surgia dificuldade, risonhamente murmurada pelo Melchior, ou exclamada com respeitoso pasmo pelo Silvério, que ele não afastasse brandamente, com jeito leve e como um galho de roseira brava, atravessado numa vereda. Aquelas rochas além, empecendo, que se arrancassem, um vale importuno dividia dois campos, que se atulhasse. O Silvério suspirava, enxugando sobre a escura calva um suor quase de angústia. Pobre Silvério! Rijamente sacudido na doce pachorra da sua administração, calculando despesas que se afiguravam sobre-humanas à sua parcimonia serrana, forçado a arquejar sem descanso, sobre a soalheira de junho, o desgraçado retomara na serra o jeito que Jacinto deixara em Paris, e era ele que corria pelas longas barbas tenebrosas, os dedos desalentados. Enfim, uma tarde desabafou comigo a um canto da varanda, enquanto Jacinto, na livraria, escrevia a um seu amigo de Holanda, o conde Hyland, mordomo mor da corte, pedindo desenhos e planos e orçamentos de uma queijeira perfeita. Pois, senhor Fernandes, se toda essa grandeza vai por diante, sempre lhe digo que o senhor Dom Jacinto enterra aqui na serra dezenas de contos. E como eu aludia a fortuna do meu príncipe, a quem todas essas obras tão vastas que saturariam o antiquíssimo rosto da serra, não custavam mais que as outras o conserto de um socalco. O bom Silvério tirou os longos braços para as coxas gordas, ainda mais desolado. Pois, por isso mesmo, senhor Fernandes, se o senhor Dom Jacinto não tivesse a dinheirama, recuava, assim é zás, para diante. Eu não o censuro pela ideia. Lograsse eu a renda de senhor excelência, que me atirava também a uma lavoura de capricho. Mas não aqui, senhor Fernandes, nessas serranias, entre alcantes, pois um senhor que possuía aquela linda propriedade de Montemor, nos campos de Mondego, onde até podia plantar jardins e desbancar os palácios de cristal do Porto, e a Valeira, o senhor Fernandes não conhece a Veleira. Lá pelos lados de Panafiel, isso é um condado, é uma terra-chã, boa terra, toda junta, ali em volta da casa como uma torre. Um regalo, senhor Fernandes, mas sobretudo Montemor. Lá é que eram prados e manadas de vacas inglesas, e queijeira e horta rica de fartar. E aí 30 perus na capoeira. Então que quer, Silvério? O Jacinto gosta da serra, e depois disse a solar da família, e aqui começaram ao século XIV os Jacintos. O pobre Silvério, no seu desespero, esquecia o respeito devido à secular nobreza da casa. Ora, até ficam mal ao senhor Fernandes essas ideias, nesse século de liberdade, pois estamos lá em tempos de se falar em fidalguias, agora que por toda parte anda tudo em república. Leia o século, senhor Fernandes, leia o século e verá. E depois eu sempre quero ver o senhor Dom Jacinto aqui no inverno, com o nevoeiro a subir do rio logo pela manhã, e a friagem a trespassar os ossos, e as ventanias que atiram carvaleiras de raízes ao ar, e chuvas que se desfaz a serra. Olhe, até mesmo por amor da saúde, o senhor Dom Jacinto, que é fraquinho e acostumado à cidade, necessita sair da serra, em Montemor que senhor excelência estava bem. E o senhor Fernandes, tão amigo dele, e assim com tanta influência, devia teimar e berrar até que o levasse para Montemor. Mas, infelizmente, para a quietação do Silvério, Jacinto lançara raízes e rijas e amorosas raízes na sua rude serra. Era realmente como se o tivesse implantado de estaca naquele antiquíssimo chão, donde brotara a sua raça, e o antiquíssimo humus refluísse e o penetrasse todo, e o andasse transformando num Jacinto rural, quase vegetal, tão de chão e preso ao chão como as árvores que ele tanto amava. E depois que o prendia à serra, era o ter nela encontrado que na cidade, apesar da sua sociabilidade, não encontrara nunca, dias tão cheios, tão deliciosamente ocupados de um tão saboroso interesse, que sempre penetrava neles como numa festa ou numa glória. Logo de manhã, às 6 horas, eu no meu quarto, mexendo ainda regaladamente o meu corpo nos colchões de fresco folhelho, senti os seus rijos sapatões pelo corredor e o seu cantarolar desafinado, mas ditoso como o de um elro. Em poucos instantes, escancarava com fragor a minha porta, já de chapéu desabado, já de bengalão de cerejeira, disposto com reservado fervor para os trilhos conhecidos de serra,
e era sempre a mesma nova, quase orgulhosa. Dormi hoje deliciosamente, Zé Fernandes, tão bem, com uma tão senilidade que começo a acreditar que sou um justo. Um dia lindo, quando abri a janela, às 5 horas, quase gritei de puro gosto. Na sua pressa, nem me deixava demorar na frescura da banheira, e quando eu repetia a risca mal começada do cabelo, aquele antigo homem das 39 escovas protestava contra esse desbarato efeminado de um tempo devido aos fortes gozos da terra. Mas quando depois de acariciar os rafeiros no pátio, desembocávamos na alameda de plátanos, e diante de nós se dividiam matutinamente, mais brancos entre o verde matutino, os caminhos coleantes da quinta. Toda a sua pressa findava e penetrava na natureza com a reverente lentidão de quem penetra num templo, e repetidamente sustentava ser contrário à estética, à filosofia e à religião, andar depressa através dos campos. De resto, com aquela sutil sensibilidade bucólica que nele se desenvolvera e incessantemente se afinava, qualquer breve beleza do ar ou da terra lhe bastava para um longo encanto. Ditosamente poderia ele entreter toda uma manhã, caminhar por entre um pinheiral, de tronco a tronco, calado, embebido no silêncio, na frescura, no reinosíssimo aroma, empurrando com o pé as agulhas e as pinhas secas. Qualquer água corrente o retinha, enternecido, naquela serviçal atividade que se apressa, cantando para o torrão que tem sede, e nele se some e se perde. E recordo ainda quando me reteve meio domingo, depois da missa, no começo, junto a um velho curral desmantelado, sobre uma grande árvore, só porque em torno havia quietação, doce aragem, um fino piar de ave na ramaria, um murmúrio de regato entre canas verdes, e por sobre a sebe, ao lado, um perfume muito fino e muito fresco de flores escondidas. Depois, quando eu, velho familiar das serras, não me abandonava aos meus êxtases e que a ele lhe enchiam a alma ainda noviça, o meu príncipe rugia, com indignação de um poeta que descobre um merceeiro bocejando sobre Shakespeare ou Musset. Eu ria. Meu filho, olha que eu não passo de um pequeno proprietário. Para mim não se trata de saber se a terra é linda, mas se a terra é boa. Olha o que diz a Bíblia. Trabalharás a quinta com o suor do teu rosto, e não diz contemplarás a quinta com o elevo da tua imaginação. Pudera, exclamava o meu príncipe, um livro escrito por judeus, por ásperos semitas, sempre com um turvo olho posto no lucro, repara, homem, para aquele bocadilho de vale, e consegue não pensar, por um momento, nos 30.000 réis que ele rende? Verás que pela sua beleza e graça, ele te dá mais contentamento à alma que os 30.000 réus ao corpo, e na vida só a alma importa. Recolhendo ao casarão, já o encontrávamos com as janelas meio cerradas, os soalhos borrifados para aquelas quentes rechas de sol de junho, que depois do almoço docentemente nos retinham na livraria preguiçando. Mas, realmente, a alegria e atividade do meu príncipe não cessava, nem amolecia sob o peso da cesta. A essa hora, enquanto pelo arvoredo do mundo os mais agitados pardais dormiam e o sol mesmo parecia repousar, imóvel na rutilância da sua luz, Jacinto, com os espíritos acordado, ávido de sempre gozar, agora que reconquistara essa faculdade, tomava com delícia o seu livro, porque o dono de 30.000 volumes era agora, na sua casa de Tormes, depois de ressuscitado, o homem que só tem um livro, essa mesma natureza que o desligara das ligaduras amortalhadas do tédio, e lhe gritara o seu belo ambula, caminha, também certamente lhe gritara et led e lê, e libertado, enfim, do involucro sufocante da sua biblioteca imensa, o meu ditoso amigo compreendia, enfim, a incomparável delícia de ler um livro. Quando eu correra a Tormes, ele findava o Dom Quixote, e ainda eu lhe escutara as derradeiras risadas com as coisas deliciosas e de certo profundas que o gordo Sancho lhe murmurava, escarranchado no seu burro. Mas agora o meu príncipe mergulhara na Odisseia, e todo ele vivia no espanto e no deslumbramento de assim ter encontrado, no meio do caminho da sua vida, o velho errante, o velho Romero. Rosa Fernandes, como sucedeu que eu chegasse a essa idade sem ter lido Romero? Outras leituras mais urgentes, o Fígaro, Georges Honert. Tu leste a Ilíada? Menino, sinceramente me gabo de nunca ter lido a Ilíada. Os olhos do meu príncipe fuzilavam. Tu sabes o que fizesse Alcibiades uma tarde, no pórtico, a uma sofista, um desenvergonhado de um sofista, que se gabava de não ter lido a Ilíada? Não. Ergueu a mão e atirou-lhe uma bufetada tremenda. Para lá, Alcibiades, olha que eu li a Odisseia. Oh,
Mas, de certo, eu a lera, corridamente, com a alma desatenta, e insistia em me iniciar ele e me conduzir, através do livro sem igual. Eu ria, e rindo pesado do almoço, terminava por consentir e me atirava no canapé de verga. Ele, diante da mesa, direito na cadeira, abria o livro gravemente, pontificalmente, como um missal, e começava numa lenda ódio sentida, aquela grande mar de Odisseia, resplandecente e sonoro, sempre azul, todo azul, sob o vôo branco das gaivotas, rolando e mansamente quebrando sobre a areia fina ou contra as rochas de mármore das ilhas divinas, exalava logo uma frescura salina, bem-vinda e consoladora, naquela calma de junho, em que a serra se entorpecia. Depois, as estupendas manhãs do sutil Ulisses e os seus perigos sobre-humanos, tanto lamúrias sublimes e um anseio tão espalhado da pátria perdida, e toda aquela intriga entre embrulhava os heróis, logava as deusas, iludia o fado. Tinha um delicioso sabor ali, nos campos de Tormes, onde nunca se necessitava de sutileza ou de engenho, e a vida se desenrolava com a segurança imutável, com que cada manhã sempre o sol igual nascia, e sempre centeios e milhos, regados por águas iguais, seguramente medravam, espigavam, amadureciam, embalado pela recitação grave e monótona do meu príncipe. Eu cerrava as pálpebras docentemente. Em breve, um vasto tumulto por terra e céu me alvoroçava, e eram os rugidos de Polifemo, ou a grita dos companheiros de Ulisses, roubando as vacas de Apolo. Com os olhos logo esbugalhados para Jacinto, eu murmurava, sublime! E sempre nesse momento o engenhoso Ulisses, de carapuço vermelho e o longo remo ao ombro, surpreendia com a sua facúndia a clemência dos príncipes, ou reclamava presentes devido aos hóspedes, ou surrupiava astutamente algum favor aos deuses, e Tormes dormia, no esplendor de junho. Novamente eu cerrava as pálpebras consoladas, sob a carícia inefável do largo dizer homérico. E meio adormecido, encantado, incessantemente avistava longe na divina Helade, entre o mar muito azul e o céu muito azul, e a branca vela hesitante procurando Ítaca. Depois da sesta, o meu príncipe de novo se soltava para os campos, e a essa hora, sempre mais ativo, voltava com ardor aos seus planos, e a essas culturas de luxo e elegantes oficinas, que cobriram a serra de magnificências rurais. Agora andava todo no esplêndido apetite de uma horta, que ele concebera, imensa horta ajardinada, em que todos os legumes, clássicos ou exóticos, cresciam soberbamente em vistosos talhões, fechados por sebes de rosas, de cravos, de alfazema, de dálias. A água das regas desceria por lindos córregos de louça esmaltada. Nas ruas, a sombra cairia de dentes latadas, de moscatel, pousando em esteios revestidos de azulejo, e o meu príncipe desenhara o plano dessa espantosa horta, a lápis vermelho, num papel imenso, que o Melchior e o Silvério, consultados, logamente contemplaram, um coçando risonhamente a nuca, o outro com braços duramente cruzados, e o sobrolho trágico. Mas este plano, o da queijaria, o da capoeira e o outro, suntuoso de um pombal, tão povoado que todo o sol de Tormes às tardes se tornaria branco, e todo o fremente de asas não saíam das nossas gostosas palestras, ou dos papéis em que Jacinto os debuxava, e que se amontoavam sobre a mesa, platônicos, imóveis, entre o tinteiro de latão e o vaso com flores. Nem enxada fender a terra, nem alavanca deslocar a pedra, nem serra serrar a madeira, para encetar essas maravilhas, contra a resistência reboluda à escorregadia do Melchior, contra a respeitosa inércia do Silvério, se quedavam, escalhados, os planos do meu príncipe como galeras vistosas em rochas ou em lodo. Não convinha bulir em nada, antes das colheitas e da vindima, e depois, para boas obras, mês de janeiro, porque ele ensina o ditado. Em janeiro mete o obreiro, mês meante, que não ante. E de resto, o gozo de conceber as suas obras e de indicar, estendendo a bengala por cima de vale e monte, os sítios privilegiados que eles aforneceriam, bastava por ora ao meu príncipe, ainda mais imaginativo que operante, e enquanto meditava essas transformações de terra, muito progressivamente e com um amável esforço, se ia familiarizando com os homens simples que a trabalhavam. Na sua chegada a Tormes, o meu príncipe sofria de uma estranha timidez diante dos caseiros, dos jornaleiros, e até de qualquer rapazinho que passasse, tangendo uma vaca para o pasto. Nunca ele, então, se demoraria a conversar com os moços, quando à borda de um caminho ou num campo imonda, eles se endireitavam de chapéu na mão, num respeito de velha vassalagem.
De certo, o empecia a preguiça, e talvez ainda o púdico recato de transpor toda a imensa distância que se alargava, desde a sua complicada supercivilização até a rude simplicidade daquelas almas naturais, mas, sobretudo, o retinha o medo de mostrar a sua ignorância da lavoura e da terra, ou de parecer, talvez, desdenhoso de ocupações e de interesses, que para outros eram supremos e quase religiosos. Remi, então, esta reserva com uma produção de sorrisos, de doces acenos, tirando também o chapéu em cortesias profundas, com uma tal de ênfase de polidez, que eu, por vezes, receava que ele murmurasse aos jornaleiros. Tenha Vossa Excelência muitas boas tardes, criado de Vossa Excelência. Mas agora, depois daquelas semanas de serra, e de saber a época das sementeiras e das ceifas, e que as árvores de frutas se semeiam no inverno, já se apraziam em parar junto dos trabalhadores, contemplar descansadamente o trabalho, dizer coisas afáveis e vagas. Então, isso vai andando? Ora, ainda bem. E este bocado de torrão aqui é rico. O talude? Ali adiante está precisando conserto. E cada um destes tão simples dizeres que lhe era doce, como se por meio deles penetrasse mais fundamente na intimidade da terra, e consolidasse a sua encarnação em homem do campo, deixando de ser uma mera sombra circulando entre realidades. Já por isso, não cruzava no caminho o mocinho atrás das vacas, que não o detivesse ou não interrogasse: para onde vais tu? De quem é o gado? Como te chamas? E contente consigo, sempre gabava gratamente o desembaraço do rapaz, ou a esperteza dos seus olhos. Outra satisfação do meu príncipe era conhecer os nomes de todos os campos, as nascentes de água e as delimitações da sua quinta. Vês acolá, para além do ribeiro, o pinheiral. Já não é meu, é dos Albuquerques. E com a perene alegria de Jacinto, as noites da serra, no vasto casarão, eram fáceis e curtas. O meu príncipe era, então, uma alma que se simplificava, e qualquer pequenino gozo lhe bastava, desde que nele entrasse paz ou doçura. Com verdadeira delícia, ficava, depois do café, estendido numa cadeira, sentindo através das janelas abertas a noturna tranquilidade da serra, sob a mudez estrelada do céu. As histórias, muito simples e muito caseiras, que eu lhe contava de Guiães, do abade e da tia Vicência, nossos parentes da flor da malva, tão sinceramente o interessavam que eu me sentara para o seu regalo, a crônica completa de Guiães, com todos os namoricos e as façanhas de forças, e as desavenças por causa de servidões ou de águas. Também, por vezes, nos enfronhávamos com a ferro numa partida de gamão, sobre um belo tabuleiro de pau preto, com pedras de velho marfim que nos emprestara o Silvério. Mas nada de certo me encantava, tanto como atravessar as casas, pé ante pé, até uma saleta que dava para o pomar, e aí ficar encostado à janela sem luz, num elevado sossego, a escutar languidamente, os roxinóis que cantavam no laranjal.